boa tarde. Meu nome é Marcondes Lopes Leite. Nós estamos aqui no bairro da Liberdade, no Bumba Boi da Floresta, do mestre Apolônio, no lançamento do Encanta Cordel em São Luís. Um projeto muito interessante do ponto de vista artístico, cultural, educacional, as nossas comunidades, que dialogam com as demais artes, inclusive com a arte do Bumba Meu Boi, as tradições culturais que o Maranhão tem. Interessante que isso tem acontecido nos últimos 2 anos, muitas ações voltadas à poesia popular nordestina, do cordel, do repente, no Maranhão, né? E muitas das vezes essas artes, por conta de serem um pouco invisibilizadas pela mídia, né? Mas ações têm acontecido, ações importantes, né? O Encanta Cordel ele chega nesse momento importante para a divulgação também dessa literatura que faz parte das raízes do povo nordestino, do povo brasileiro, e que se espalhou, né, em diversas regiões, levando essa arte a se urbanizar, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a arte da literatura de cordel, ela tem uma origem, né, nos sertões, no sertão da Paraíba, né, tem os primeiros registros da literatura de cordel, assim como o registro do repente, no sertão da Paraíba, na Serra do Teixeira, e de lá se distribui, né, com os colonizadores, com o processo de colonização do Brasil, e a imigração, o processo de imigração, se distribui pelo país, né? E aí nós temos aqui no Maranhão, né, a presença de muitos cordelistas, de repentistas, né, no interior do Maranhão, atraídos para o Maranhão pela condição geográfica do estado do Maranhão, que é bem interessante a gente colocar isso. O Maranhão, dos 9 estados do Nordeste, era o único que nunca sofreu com problemas das secas. A gente sabe muito bem disso. Então, o Maranhão é um estado localizado ali, considerado meio norte, né, entre a Amazônia e o Nordeste, e absorveu muita mão de obra e muita imigração nordestina. E esses nordestinos paraibanos, cearenses, pernambucanos, que vieram para o estado do Maranhão, trouxeram também sua arte consigo. Trouxeram os cordéis, trouxeram as suas violas e trouxeram a poesia. E aí enriquece, sendo culturalmente esse estado já tão rico, né, de riquezas culturais, nossa cidade de riquezas culturais tão grandes. Essa arte chega nesse momento interessante de discussão, onde a gente está prestes a realizar um segundo seminário de cordel e de repente, né, no estado do Maranhão, dia 18 e 19, para engrandecer. Então o Encanta Cordel, eu penso que chega no momento certo. Está aqui num bairro que é uma comunidade quilombola, né, o Quilombo Urbano, no bairro da Liberdade, é bom que se diga, estamos num quilombo urbano. Depois, esse projeto segue para o bairro do Coroadinho, lá também para um local de negros, né? Então, essa arte está muito associada à luta dos trabalhadores, à manifestação de resistência dos trabalhadores, com as suas lutas, com as suas manifestações, e claro, essas manifestações elas afloram de forma poética na poesia produzida através da literatura das nossas artes manifestadas. Então estamos hoje aqui no bairro da Liberdade, na quinta no Coroadinho, na sexta-feira irá para o Maracanã, né, no IFMA, na escola, onde nós temos uma origem também de boa parte dos nossos estudantes do meio rural, que se identificam também com essas artes. Então é bom dizer que é um momento, assim, eu acho bastante rico. Saindo daqui de São Luís, que está sendo lançado, o Encanta Cordel segue para os municípios de Santa Rita, Bacabeira e Anajatuba, né? Então, essas artes, esse projeto Encanta Cordel, ele começa, é lançado aqui, hoje no bairro da Liberdade, e segue mais esses outros locais aqui em São Luís, depois para o interior do estado. Tá? Então, são ações bastante interessantes do ponto de vista de trazer as nossas raízes e nos identificarmos com essas comunidades onde o projeto está indo de encontro, né? As nossas raízes, as pessoas que se identificam também com essas artes. Tá? Eu só para a gente concluir um pensamento, e a gente, como é apaixonado pela poesia popular, pela literatura de cordel, pelo repente, vemos nessas artes, como professor também que somos, um valor didático, pedagógico, uma ferramenta espetacular do ponto de vista de você usar essas ferramentas do ponto
da arte da cultura na escola, como formação integral do aluno, não só aquela formação conteudista das disciplinas, principalmente dos cursos técnicos, né? Eu até me coloco como engenheiro agrônomo que sou, né? Às vezes me passa essa pergunta na cabeça, como o agrônomo está envolvido com artes, né? Ou você tem uma ligação artística de família, que é o meu caso, um DNA ligado à poesia, porque nos cursos de formação técnica a gente não tem muito espaço para discutir artes, né? Mas quando você vai ver a arte e a formação conteudista dos cursos de formação, a gente vê a importância da formação integral, e isso a gente procura levar também para os alunos na escola, e procura compreender. E a gente percebe que tem alguns locais, por exemplo, que diversas formações humanas, você tem profissionais que são poetas, médico que é poeta, advogado poeta, engenheiro poeta, arquiteto poeta, e assim por diante. Tá? Então, percebendo que a poesia ela perpassa por todas as áreas de formação e tem uma importância enorme do ponto de vista da formação dos nossos jovens. Eu acho que essa é a ideia do Encanta Cordel. Olá, eu sou Gorete Pereira, poeta, cordelista, escritora, artista plástica, e estou hoje aqui, né, acima de tudo, hoje dia 1º de agosto, dia do poeta de literatura de cordel, e falar um pouco dessa importância desse projeto maravilhoso que foi o Encanta Cordel, que chegou até a nossa cidade, que bom que foi contemplada São Luís do Maranhão. E o cordel, eu tenho um relacionamento muito grande. Assim, eu me identifiquei desde pequena. Desde os 7 anos de idade, eu tinha um tio que gostava muito de cordel e também de repente. Às vezes ele cantava o cordel e com isso eu fui crescendo, pegando aqueles ritmos, aquelas métricas. E chegou o momento de Gorete Pereira se encontrar com a literatura de cordel. Como? Eu comecei numa varrição, foi meu segundo emprego de carteira assinada, trabalhei como gari, hoje chamado agente de limpeza, e eu pude perceber nas pessoas o comportamento, como elas olhavam para aquele homem, para aquela mulher que varria a rua, e sempre dizendo, se não tiver lixo, vocês não ganham dinheiro. E às vezes a gente acabava de limpar e sujava a propósito mesmo. Só que não foi motivo nenhum para eu me desanimar. Foi simplesmente para eu me inspirar, crescer e, acima de tudo, não desistir dos estudos. Porque como trabalhadora da limpeza pública na época, para as pessoas, varrer rua é quem não estudou, é analfabeto e não passa disso daí. Então, eu mostrei o contrário, mesmo estando na varrição, eu ia para a escola e hoje consegui já 4 publicações de obras de poesia e 25 cordéis, e todos voltados ao social. A Voz da Mulher, que eu alerto sobre a violência doméstica, todo tipo de violência, que não existe só violência doméstica. Até mesmo na rua você sofre violência. Então, o meu cordel, ele vem, a Voz da Mulher, para isso. É para alertar cada mulher que lê o cordel. Também tem as ficções e tem as outras realidades. Que tudo isso é o contexto literário que eu trago nos meus cordéis. E o mais importante na minha vida, assim, sou cordelista de amor, de inspiração. Sou cordelista porque eu creio que esse dom já nasceu comigo. Eu brinco muito assim, porque na realidade cada ser humano tem um pouquinho de cordel dentro da sua vida. Às vezes numa brincadeira, eu lembro assim, tempo de criança, aquele versinho que todo mundo conhece, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Então ali você já sabia rimar. E isso foi uma das coisas que me incentivou, me motivou cada vez mais. E para mostrar para as pessoas a importância que tem o trabalhador da limpeza pública, eu escrevi em cordel. Eu mostrei para as pessoas. E para você ter a certeza qual é a importância que tem o gari, é deixar eles fazer greve.
É o dia que você vai dizer, nossa, a cidade está nojenta. Ah, cadê os garis? Porque cruzaram os braços. E é muito doído uma mulher na varrição, principalmente naqueles dias, e que procura um banheiro. Então, tudo isso eu quis contar a minha história em cordel, alertar para as pessoas, eu sou a resposta aos olhos de quem lê, e sou do tamanho dos meus sonhos. Então, eu vou deixar para vocês cenas invisíveis de um trabalho árduo. É o título do meu cordel, que diz assim: um dia varrendo as ruas de São Luís com destreza, descobri grande tesouro, arte rara com certeza, de caráter sem igual, que veio de Portugal, pedras de rara beleza. Porém existe sujeira difícil de remover, pois não estava no chão onde eu estive a varrer. É uma sujeira horrível que, embora sendo invisível, ninguém consegue esconder. Eu, junto com a minha equipe, sofremos humilhação. Vimos neste ser a sujeira maior que a do chão. O lixo da ignorância, a imundícia e a arrogância que leva no coração. O lixeiro é invisível para muito morador, que às vezes nos encaram com olhar constrangedor. E no trabalho que fazemos, como pago recebemos, marca de um desamor. Gente que não nos conhece nem nos dá atenção, espalha o lixo na rua por falta de educação. E ainda diz, se não tiver lixo, não ganhamos nem um tostão. E fica para todos vocês. E só um trecho que eu quero falar para você, mulher, que eu conto em cordel assim: chega dessa tolice de apanhar e perdoar, achando que é por amor e que ele vai melhorar, pois com o andar da carruagem a tendência é piorar. Então digo a vocês, se alerte. Mulheres, você tem voz, tem vez, eu mostro isso no meu cordel. Tenha sua voz, tenha vez. E outra coisa, você pode ser até um vendedor de bombom, vendedor de água, vou colocar assim. Mas se você tem um sonho, sonhe. Se você tem uma ideia, idealize. Eu, Gorete Pereira, ex-gari, hoje acadêmica do curso de Letras Português, artista plástica, já ganhei diversos prêmios, sou membro da Academia Maranhense de Trovas, a Casa de Carlos Cunha, como assim é chamada, sou membro da Associação de Jornalista e Escritora do Brasil e da Sociedade Latina do Estado do Maranhão. E também sou membro correspondente da Academia Capixaba de Letras do Espírito Santo. E dizendo uma única coisa para você: eu sou a resposta aos olhos de quem lê. Olá, eu sou Nadir Cruz. Nós estamos aqui na sede do Bumba Meu Boi da Floresta. Atualmente eu estou na condução do grupo cultural. É muita responsabilidade porque é um grupo cultural tradicional do sotaque da Baixada. E o nosso Bumba Meu Boi, ele trabalha todas as faixas etárias, né? Das crianças até o de maior idade, que tem hoje 86 anos. Então, nós sempre entendemos que cultura popular, ela conversa, ela dialoga com todos os segmentos da sociedade. Então, conversa com a arte, conversa com o turismo, conversa com a educação. Ela não pode nunca ficar separada, porque isso não causa o desenvolvimento. O crescimento, ele depende dessa interação. E quando o Boi da Floresta, de Mestre Apolônio, recebe uma exposição de xilogravura, né, uma arte em um barracão cultural, para nós é uma satisfação muito grande, porque isso mostra que nós estamos no caminho certo. Isso mostra que o conhecimento, ele deve ser buscado cada vez mais, não importa qual segmento. Conhecimento, ele tem que ser multiplicado, né? E a resposta está aí. Os Brincantes do Boi da Floresta, presente na exposição, uma exposição muito linda, muito bela, digamos assim,
no formato que a gente entende. Não é aquela exposição que tu olha e não te identifica, né? É uma exposição que tu olha e te identifica com o que está sendo mostrado, tu te identifica com o teu cotidiano, com o teu dia a dia, daquilo que a gente vive, que é a cultura popular. E para nós é uma maravilha receber uma exposição dessa envergadura, uma exposição do Antônio, né, Antônio Sobreiro. Para nós é maravilhosa. Encanta Cordel está de parabéns por buscar novos caminhos, mostrar a arte para todos os segmentos da sociedade. Isso é importante. Precisamos interagir, dialogar entre si, né? Só assim nós atingimos o conhecimento, o desenvolvimento profissional, pessoal, emocional, né? E é assim que é a vida. A gente só agradece. Muito obrigado. E quando quiser voltar, a casa está de portas abertas. O meu nome é Antônio Sobreira e eu estou aqui para falar do projeto Encanta Cordel, do qual eu sou produtor executivo. Nós estamos hoje aqui no Boi da Floresta do Mestre Apolônio para o lançamento da etapa de Maranhão. Esse projeto já passou em Itabaiana, na Paraíba, passou em São José do Egito, em Pernambuco, na cidade de Maturéia, na Paraíba, e em Teixeira. E agora começa aqui em São Luís, nesse dia 8, né, hoje é dia 1º de agosto, né, e iremos fazer uma série de atividades aqui na cidade de São Luís. Estaremos com a palestra lá no Centro Cultural do Vale, né, estaremos também, né, no Instituto Federal do Maranhão, estaremos também na comunidade Coroadinho. E hoje estamos aqui no bairro de Liberdade, que é um dos quilombos urbanos reconhecidos, né, e de maior tamanho e de importância, com grande atividade cultural em diversos segmentos. E o Boi da Floresta foi uma escolha vinda justamente da cultura popular. Este projeto do Encanta Cordel, ele começou para 4 cidades e acabou se ampliando. E de alguma maneira foi se percebendo que a gente não podia deixar a cultura popular fechada em grandes salões, em lugares que são muito distantes das comunidades. Então vir aqui num quilombo, vir aqui numa área que não é o centro da cidade, que alguns chamam de periferia, mas neste momento aqui é o centro de uma cultura popular, aqui é o centro de educação, aqui é um centro de formação de artistas. E então este projeto ele passou a ter um desejo de ser ruralizado, interiorizado, quilombolizado e trazer para a cultura para onde está o povo, onde as pessoas estão. A ideia é descentralizar a cultura. Então a proposta do projeto, embora seja da Lei de Incentivo à Cultura, tenha começado com 4 cidades e agora já está em 6 cidades, porque nós também iremos aqui no Maranhão, em Santa Rita, em Anajatuba e também em Bacabeira. Essas 3 cidades vão receber nas suas escolas rurais, nas suas zonas rurais, a exposição. Mas você poderia colocar num centro que vai aparecer 200, 300, 400 pessoas. Não, eu quero ir onde tem as mães, onde as pessoas não podem sair, onde para um filho ir com ônibus é difícil, onde a cultura não vai, as políticas culturais do Brasil não vão nas áreas rurais, ou com raridade, elas não vão nas cidades do interior. Então eu posso dizer hoje que o projeto Encanta Cordel está em 90% em áreas que jamais a Lei Rouanet chegou, e se não houver o esforço, nenhum outro projeto da Lei Rouanet chegará. A gente chama Lei Rouanet, mas isso é um apelido, o nome é Lei de Incentivo à Cultura. Esse projeto é incentivado através de um edital que foi aprovado pelo Instituto Cultural Vale. Então, em 2020 foi aprovado, recebemos o recurso, houve uma série de atrasos ao longo do ano de 2021 e ele foi liberado para começar a execução em fevereiro deste ano. E estamos aqui na etapa do Maranhão. E creio que ainda continuará, se possível, a gente levar a exposição de estilogravura para outras cidades da Paraíba. E do que compõe esse projeto? É um projeto de educação patrimonial e que busca a salvaguarda do bem cultural cordel. A reclamação de muitos cordelistas e estudiosos da cultura popular é que o cordel virou um bem cultural, que é um patrimônio nacional, mas faltam políticas públicas que o colocam com a salvaguarda garantida. Pesquisa, registro, investimento nos cachês, desenvolvimento da cultura jovem para o cordel, desenvolvimento das linguagens do cordel, como a evolução da estilogravura.
Então essa exposição traz esse projeto Encanta Cordel, além da declamação, das mesas de glosa, das cantorias, do cancioneiro popular voltado ao cordel, trouxemos também a exposição de estilogravura do Marcelo Soares, que é um pernambucano que mora na Paraíba, e trouxemos uma matriz de estilogravura para que as pessoas tenham a experiência tátil, e junto com 29 obras deste estilogravador que hoje vive em João Pessoa, na Paraíba. E qual é a razão disso? Por que trazer estilogravuras autênticas? Porque se é educação patrimonial, nós achamos por bem trabalhar com o que é autêntico, com o que cada vez está mais distante das pessoas, que são as reproduções, que são feitas em gráficas, que são muito valorosas, tem muito trabalho artístico bom, mas é muito bom para as crianças, para as pessoas que não conhecem, saber a origem da estilogravura, que é feito em madeira, que é esculpido por um gravador, que é uma cultura que está ficando restrita a galerias. Então o recado é este, é tentar trabalhar todos os elementos dos detentores do saber cordel. Eu não sou um cordelista, tenho aprendido, mas quem é o centro desse projeto são essas pessoas que vendiam os seus cordéis em feiras, são sapateiros, são violeiros pedreiros, são cancioneiros agricultores, são mulheres que trabalharam na lida da agricultura ou dos afazeres da vida, e que o cordel foi a sua maneira de expressar a sua arte e cultura no momento que a única possibilidade de fazer algum tipo de relação escrita ou oral seria através da impressão do seu próprio manuscrito, do seu próprio folheto. Então, o que eu venho aprendendo com este projeto é que a origem todinha do cordel é uma origem de resistência. E toda a cultura popular do Brasil, ela sempre foi de resistência, porque as matrizes de nosso país, elas estão vindo dos indígenas, dos brancos pobres, dos pescadores, das pessoas que têm origem em terreiros, ou em senzalas, ou em quilombos, pessoas que foram escravizadas de alguma maneira, e hoje essas pessoas que vivem no trabalho assalariado, no trabalho com baixa remuneração, e elas demonstram a profunda riqueza que é um bem cultural e original do nosso país. Aqui no Maranhão é referenciado o Bumba Meu Boi, na Paraíba o Coco do Roda, no Pernambuco outras tantas culturas como maracatu, e todas elas interligadas com a cultura do povo, da feira. Então a exposição Encanta Cordel, na cidade de Santa Rita, ela irá para a área rural, para a praça e para as feiras livres. Em Maturé nós colocamos uma feira livre. A gente vai colocar na feira onde os cordelistas vendiam seus cordéis. Ainda que não seja como foi no passado, é ali que era o palco da cultura popular do Brasil, ali que eram os entroncamentos, ali que as pessoas que faziam as bandas de pífano, as bandas de bacabal, as bandas a todos os repentistas, essas pessoas saíam das suas áreas rurais e iam se expressar. A expressão cultural, ela é muito necessária, e muitas vezes o povo é visto como incapaz de produzir sua própria cultura. Então o recado que o Encanta Cordel recebe dos cordelistas não há apoio à cultura popular se não houver manifestações concretas onde envolva investimento concreto e disposição concreta de levar a cultura a dialogar com quem a produz na matriz da sua criação, que é na lida com a enxada, é na rede da pesca, é na construção das casas urbanas. Então nós preferimos de alguma maneira trazer essas obras e esse trabalho para os quilombos, para a área rural, como uma tentativa de dar um recado para o Brasil.